seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite aí para se inscrever, compartilhar o nosso vídeo, dê aquele like para nos ajudar, ativar o sininho para receber as próximas notificações. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por fazer parte do nosso canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe, ative o sininho também para receber as próximas notificações. Hoje vamos falar sobre variáveis no Fast Report. Vamos lá então? Então, pessoal, vamos ver agora como que eu faço variáveis aqui no Fast Report. Como que eu crio a variável e como que eu alimento ela. Vou teclar F12 para poder acessar aqui o meu formulário. Para utilizar o Fast Report, eu preciso do componente de acesso aos dados e do relatório. Eu vou digitar aqui Report, por exemplo, e observe que eu já tenho aqui, ó, o componente de relatório. Eu vou apagar agora, que ele vai me deixar o restante, ó. Deixa eu melhorar aqui essa visualização. Pronto, pessoal. Agora eu tenho aqui, ó, o componente de acesso aos dados, que é esse aqui, ó, certo? E tenho o componente aqui, o componente de relatório, que é este outro aqui, ó. Observe que eu já tenho os dois aqui no meu formulário, certo? Um eu renomeei, coloquei o nome FR Dados, Despesas, e o outro eu renomeei e coloquei o nome relatório. Para renomear, basta selecionar o componente, tecla F11 e vir aqui na propriedade name dele, ó, para renomear, certo? Tanto um quanto o outro. Esse componente de acesso a dados, eu vou ligar ele ao data source da minha consulta, que seria no caso DS Despesa. Então eu vou clicar nele e vou localizar o data source dele, ó, e ligar no DS Despesas, ok? E o meu data source está ligado na Quero Despesa, como vocês podem ver. O meu data source está ligado na Quero Despesa. E o meu relatório será ligado no componente de acesso aos dados, ok? Então é essa ligação que a gente faz. O data source liga na Quero Despesas, componente de conexão dados liga ao data source e o componente de relatório liga ao conexão dados. Agora eu vou abrir aqui o relatório para vocês verem como que eu faço aqui. Pronto, o relatório está aberto, ó. Este é o meu relatório, certo? Observa que eu tenho aqui as bandas de título, page header, iHeader, o master data e o footer e o page footer, certo? Essas bandas, pessoal, eu coloco elas aqui, ó. Aqui eu tenho todas, ó, certo? Ó, report título, que é o que eu tenho lá, ó. Depois eu tenho page header, tá aqui, ó, page header. Depois eu tenho header 1, tá aqui, ó. Aí eu tenho aqui o master data. O master data é onde eu ligo os dados aqui, ó, certo? Que é os dados da minha consulta, o master data. Então aqui eu tenho todas as bandas que a gente chama aqui no Fast Report, certo? E vamos então para o assunto aqui que é as variáveis. Como que eu faço as variáveis aqui no Fast Report? Eu faço elas aqui, ó. Só que antes de fazer a variável, eu preciso ligar este formulário aqui ao componente de acesso aos dados. Então eu faço isso aqui, ó. Ok? Report, data. Aí não iria estar marcado aqui, ó. Aí eu marco quais são as tabelas que eu quero pegar as informações. Aí clique em OK. Como esse processo já está feito, eu vou mostrar agora para vocês como que eu faço para criar as variáveis. Então, vou clicar no Report, Variables, e aqui eu crio uma categoria para ela. Por exemplo, vou criar uma categoria aqui com o nome, cliquei aqui no primeiro, nessa pastazinha aqui, ó, com o nome categoria, e clico no lápis para renomear. Então, vou colocar aqui variável V avulsa, vou botar avulsa, pronto. Clico fora aqui, ó, para confirmar, aí eu clico nela, certo? E crio uma variável aqui, ó. Aqui, ó, primeiro eu crio a categoria. Agora, seleciono a pastinha categoria que eu criei avulso e clico aqui em variável e aqui será criada a minha variável. Aí eu clico no lápis, ó, e dou um nome para ela, colocar aqui variável somar total, um exemplo, certo? Beleza? Então, primeiro eu criei a categoria, depois eu renomeei a categoria clicando no lápis, aí eu selecionei a pasta categoria avulsa, criei a variável, nesta opção variável, selecionei a variável e cliquei no lápis para renomear. Agora eu preciso clicar neste OK aqui, ó, nesta setazinha aqui, ó, para que ela seja salva. Quando eu faço isso, ó, se eu vier aqui em variáveis, ela vai estar aqui, ó, avulsa, está aqui, ó. Aí era só eu puxar ela aqui para o formulário e posicionar ela onde eu quero que estejam as informações
e depois alimentá-la, certo? Estas são as variáveis que eu tenho aqui posicionadas, que são essas daqui, ó, histórico, despesas fixas, variáveis. Essas variáveis locais aqui são as minhas que eu criei aqui, ó, no mesmo formato desta. Porém, esta eu não vou utilizar, certo? Eu já tenho minhas variáveis aqui, só vou mostrar para vocês como que eu preenchi ela. Então, eu vou excluir essa daqui, vou voltar aqui na variáveis, que eu vou excluir esta que eu não vou utilizar. Então, eu vou excluir ela, certo? E pronto, excluir a variável que eu não vou precisar, ok? Eu vou salvar aqui, ó, no ok, beleza? Foi atualizado. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preencho essas variáveis aqui, como que eu alimento elas. Vou clicar aqui no meu relatório, ó. Eu tenho aqui as minhas variáveis locais aqui que eu criei do Delphi, ó, certo? As minhas variáveis locais, todas do tipo double. E aí eu fiz aqui alguns parâmetros antes de executar a consulta. Aqui eu zero todas as variáveis, certo? Eu abro a minha consulta, tá aqui, ó, eu abro a minha consulta, que eu quero pegar os dados, e eu vou fazer um laço dela, vou fazer um while, vou fazer um laço dela. Enquanto não chegar ao final, eu quero que as minhas variáveis do Delphi vá pegando os valores, certo? Então, se for despesas fixas, que ela pegue as despesas fixas. Se for variáveis, que ela pegue as despesas variáveis. E aí eu faço esse laço, certo? E vou percorrer a minha tabela. Quando chegar no final, aí eu vou passar as informações para o relatório. E eu sempre verifico se o meu relatório já foi criado. Se ele tiver lá, então eu vou excluir ele. E aí eu vou e crio ele novamente. Porque desta forma aqui, toda vez que eu fizer uma alteração aqui no meu programa, quando o cliente executar lá, ele sempre vai ter o relatório atualizado. Então eu uso dessa forma. E aqui, ó, ele foi criado e aqui eu leio ele, ó, coloco ele na memória. E aqui está a primeira variável, que é a variável texto, do tipo string. Ela vai receber o título que eu vou passar para ela, como por exemplo, despesas, relatório analítico, período inicial ao período final e o tipo de despesa, certo? Então ela vai receber esse texto aqui, ó. Então tá aqui a variável relatório, que é o nome do meu relatório que eu coloquei, variável V histórico, vai receber o texto aqui, ó, certo? Eu dei bem aqui, ó, um prepare reporte, que eu vou iniciar a alimentação dele. E aqui estão as demais variáveis, ó. V despesas fixas, vai receber as variáveis que eu criei no Delphi, ó. Total de despesas fixas. V despesas variáveis, vai receber despesas variáveis. Despesas por compras, vai receber despesas por compra. Aí, variável despesas pessoais, vai receber as despesas pessoais que eu criei no Delphi, certo? Então, ó, aqui é os percentuais, ó. Então, é o PCT que eu coloquei, né? Conforme eu coloquei lá o nome, então eu coloco relatório, ponto, variables, aí abro esse colchetezinho, aí entre aspas simples eu coloco o nome da variável, aí eu fecho e aqui eu formato o valor que eu quero passar para cada variável, certo? Aqui eu passei em porcentagem, ó, como vocês estão vendo, e entre parênteses, né? E aqui eu passei o formato de moeda normal. Então, repetindo, relatório, ponto, variáveis, aí abro esse colchete aqui, ó, aí aspas simples e coloco o nome da variável, fecho a aspa simples, fecho o colchete e aí eu coloco o valor que ela vai receber. Aqui embaixo eu dou um show report, né? E pronto, meu relatório já será colocado na tela aí para o usuário. Vou mostrar para vocês esse relatório aqui na prática. Estou aqui em relatório analítico, vou colocar aqui do dia 1º de janeiro até agora, para vocês verem na tela aí, ó. Pronto, ó. Este é o nosso relatório pronto. Aqui eu tenho as variáveis em porcentagens e aqui eu tenho elas em valores formatados, conforme vocês estão vendo. Eu vou fazer aqui uma revisão rápida. Vou dar um F12. Observe aqui, ó. Relatório é o nome do meu componente. Então, tá aqui, ó, relatório, certo? Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês, ó. Pronto. Então, vocês já viram que relatório é o nome do meu componente. E aqui a variável, ó. Deixa eu vir para cá. Tá aqui, ó. Variáveis, ó. Tá aqui, ó. A variável V histórico, ó. Tá ela bem aqui, ó. V histórico. Ó, V histórico aqui recebendo o valor, ó. Eu vou pegar outra variável aqui, ó. Essa despesas pessoais, porcentagem aqui embaixo, ó. Então, tá aqui, ó. Ela pertence, ó, variáveis. Aí eu tenho todas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, assim fica melhor para mostrar para vocês. Pronto, tá aqui, ó. Então, relatório é o nome do meu relatório
E aí eu chamo variáveis, aí eu passo o nome de cada variável, ó, V histórico, V fixas, V despesas variáveis, V despesas por compra, V despesas pessoais, aí muda para porcentagem, ó, V porcentagem de despesas fixas, despesas variáveis, despesas por compras e despesas pessoais. Certo, pessoal? Deu para entender aí mais ou menos como é que funciona? Então, relatório é o nome do meu relatório que eu coloquei lá do meu componente, né? Relatório é o nome do meu componente. Aí eu chamo variáveis, abro um colchete, aspa simples, passo o nome da variável, fecho a aspa simples, fecho o colchete, aí é que eu venho com o valor que eu quero informar no campo. Vou fechar aqui, ó, para vocês verem. Este é o procedimento que eu trabalho para alimentar as variáveis aqui no Fast Report. Pessoal, se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, dê aquele like para nos ajudar, compartilhe, ative o sininho para receber as próximas notificações. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima oportunidade.